Fala, massa atleticana ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Atlético Mineiro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Atlético, com novidades e informações exclusivas do Galo. Antes de tudo, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Atlético Mineiro. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do Atlético Mineiro. Bora pro vídeo. O Atlético fecha a preparação hoje às 10 da manhã para pegar o Bragantino amanhã às 7 horas da noite pela Copa Sul-Americana, jogo de ida das oitavas de final. O time segue para São Paulo à tarde, 3 horas da tarde, chega em Guarulhos, depois vai para Atibaia, fica hospedado na cidade, que é bem do lado de Bragança Paulista, e amanhã, na hora do jogo, segue para o compromisso da Copa Sul-Americana. Renan Lodge estará de volta, cumpriu a suspensão pelo Campeonato Brasileiro, e Thiago Borbas nem viaja, afinal de contas, o Atlético teria que pagar uma multa para que ele pudesse atuar contra o Bragantino, que detém os seus direitos econômicos, e isso não vai acontecer. Então o Borbas fica em BH para cuidar da parte física e também técnica. Mas vamos trazer aqui agora, no tiro de meta, Pedro Daniel, CEO do clube, que conversou com o Wellington Campos ontem na reunião que teve na CBF, da apresentação das novas mudanças dentro do Campeonato Brasileiro, e ele fala inicialmente se o Galo está ainda aberto para contratações nessa janela. Então aí, a janela ainda está aberta, vamos seguir monitorando. O Galo está precisando de muita gente? Não, precisando de muita gente não, a gente tem um elenco qualificado, a gente está bem focado nos objetivos, como eu falei já várias vezes, um outro ajuste pontual. Tá? Então vamos aguardar, ainda tem um pedaço aí para o fechamento da janela, mas estamos confiantes aí que o nosso elenco é bem qualificado. Tem gente para sair? Não, o Galo está sempre aberto, né? Como um clube grande, sempre aberto para entrada e saída, tá? Mas eu acho que a gente está bem confiante no elenco que a gente tem hoje. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Bruno Espínio. Seria bom Cruzeiro e Atlético agora na Copa do Brasil, como já foi? Assim, de novo, chega uma fase, né, que nós estamos falando das quartas de final, que a gente não escolhe adversário. Estou bem confiante aí que a gente vai atingir os objetivos que a gente se propôs a fazer. Muito bem, tá então, Pedro Daniel. O Galo segue esperando por Fred, que hoje pode ter o seu último jogo lá na Turquia, jogo da eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. Ele foi relacionado para o jogo, pode se despedir hoje do Fenerbahçe e aí será anunciada a sua rescisão contratual e posteriormente o Atlético o anunciando como reforço. Castanho está realizando os últimos exames e deve ser também anunciado de forma oficial como reforço do Galo nesta janela. Esse confronto, Eltinho, aliás, 3 clássicos. Essas bolinhas tão esquisitas, Eltinho, esse sorteio estranho. Esse sorteio foi bem curioso, viu, HG? Eu estava curioso. O fone estava desligado, eu que errei, peço desculpa à nossa querida audiência, mas durante a gente fez o sorteio ao vivo, né? O nosso react foi ao vivo durante a rádio, no Band News na área, que a gente tá lá de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. E a minha reação foi de tristeza. Por quê? E eu te falo de tristeza porque eu realmente não queria que acontecesse esse confronto nas quartas de final. Eu esperava, meu grande sonho era na final. Mas se isso não acontecesse, que fosse na semifinal, porque teríamos o futebol mineiro representado na grande decisão, que vai acontecer em Brasília. Mas, infelizmente, pelo menos para mim, pode ser que aqui no estúdio aqui você encontre quem fale, felizmente, esse clássico vai acontecer nas quartas de final. Mas para mim, Elton, infelizmente vai acontecer de forma prematura nas quartas de final, mais uma vez. E clássico, né, gente? Então é clássico. Então, eu acredito que não dá pra gente apontar um ligeiro favoritismo do Cruzeiro. Hoje, a gente fazendo esse debate, hoje é dia 11, né? Isso. 11 de agosto de 2026, eu coloco o Cruzeiro com uma vantagem perante a equipe do Atlético. Mas essa mesma vantagem eu coloquei no último clássico, que os dois se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Era o Cruzeiro jogando com toda a sua torcida dentro do Mineirão e o Atlético venceu por 3-1. Então, o clássico Atlético e Cruzeiro, há muito tempo, ele não sofre de uma grande, como que eu posso dizer, diferença técnica. Disparidade técnica. Hoje eu vejo o Atlético com um time sendo acertado e de muita qualidade do trabalho do Barba, e um Cruzeiro
quase que pronto. Um Cruzeiro muito bem alicerçado pelo Arthur Jorge. Por isso que hoje, no dia 11, quando está saindo o sorteio, né, e a indicação desse confronto, que é já bem próximo, o primeiro é dia 26, o segundo dia 2 de setembro, 26 de agosto e 2 de setembro. Nesse curto espaço de tempo, eu vejo o Cruzeiro com uma vantagem. Mas, dito isso, é clássico. Até porque, Valu, no clássico do turno do Campeonato Brasileiro, nós falamos aqui, quem era o favorito? Cruzeiro. Jogo no Mineirão, jogo com maioria de torcida do Cruzeiro e o resultado do jogo a gente viu. Portanto, uma coisa é você apontar favorito, outra coisa é o favoritismo ser exercido. Então nós podemos ir lá para a Copa do Mundo, e nós podemos trazer para a Copa do Brasil. Nós podemos ir para o ano passado da Copa do Brasil, porque nós temos vários exemplos. Você pode apontar favoritos, mas ano passado, por exemplo, a final da Copa do Brasil foi promovida por dois que não estavam entre os favoritos. Valu, boa tarde. É isso, HG, boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos assiste. Entendo que tanto para um quanto para outro, neste momento, né, daqui a 21 dias, eu estava conversando com o Elton Novaes no off, daqui a 21 dias, tanto para Atlético quanto para Cruzeiro, um deles pode seguir no Brasileiro, caso do Atlético, Sul-Americana e Copa do Brasil. Caso do Cruzeiro, pode seguir no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas um vai ficar pelo caminho na Copa do Brasil, em sequências que vão dizer bastante. Eu aponto também um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro neste momento, muito mais baseado naquilo que entendo que o Cruzeiro é melhor como time, imaginando os 11, e um pouco melhor também como elenco, e principalmente imaginando o desenvolvimento de peças que chegaram agora. O Elton é muito feliz quando ele diz que acha que a principal força do Atlético neste momento é o trabalho do seu técnico, já que o elenco passou por poucas mudanças. Vamos observar pelos lados do Atlético se as peças, né, se o suprimento de reforços vem a tempo do jogo do dia 26, o volante, que agora, o Castanho, quem sabe a situação do Fred sendo desenrolada até lá. O Cruzeiro, para esse primeiro jogo, já tem um caminho muito bem definido com relação a reforços que já estão aqui, que já jogaram, que já estrearam. Agora, apontar um ligeiro favoritismo, como eu aponto aqui do Cruzeiro também nesse dia 11, não é dizer que o Cruzeiro já passou. Eu já vivi clássicos demais, HG, para saber muito bem como é que funciona essa história do clássico. Sobretudo, além de lamentar o clássico novamente nas quartas, eu lamento o lado que eles acabaram ficando, né, da chave. Lembrando, né, se não se enfrentassem e se cada um ficasse de um lado, nós poderíamos ter uma reedição da final de 2014 e, lembrando, né, depois a gente vai comentar do sorteio, assim, cara, eu acho que, eu não vou falar a respeito da lisura do sorteio, mas eu acho que o sorteio precisa de mudar o seu mecanismo, a sua forma de acontecer. Uma final esse ano entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, significaria que os times conseguiriam automaticamente chegar à Libertadores, mas de uma forma curiosa, ficaram mineiros e gaúchos do mesmo lado, porque dali só vai sair um mineiro e um gaúcho, respectivamente, para a final. Né? Eu também estou com você. Os métodos são estranhos, os questionamentos são válidos, o sorteio é esquisito, ninguém está dizendo aqui que tem rolo, mas é esquisito a maneira que é feito ali. Joga as bolas para cima, querida. Enfia a mão ali, joga pra cima, aumenta o tamanho do pote, põe a câmera próxima, soca a mão por baixo e joga as bolas pro alto. Não é terá de lá ele, não, é assim mesmo. Enfia a mão lá por baixo, joga pra cima e vai. Aquele negócio, vou girar, pega do meio. Vou girar, pega do meio. Vai caçar um serviço, senhor. Você pode questionar. O que você não pode é dizer, tem rolo. Isso tem alguma coisa. Aí você tem que provar. Mas questionar os métodos, você pode questionar sim. É esquisito demais. Isso que o Valu falou aqui me incomoda muito. Olha o chaveamento de um lado, olha o chaveamento do outro. Não, mas isso aí acontece nos torneios, é assim mesmo. Sempre tem um chaveamento que
colocar os mineiros e os gaúchos do mesmo lado, esquisito demais, demais. Parece que há um interesse em fazer por eliminação, é esquisito. E os métodos do sorteio são realmente uma grande merda. Daqui a pouco eu quero ouvir o Galante, quero ouvir o Thiago, mas agora... Thiago Fernandes, sorteio, clássicos e o pau cantando. Então, HG... tá esquecendo aí a bateria, bicho. Então, HG, sabe o que eu penso? Eu queria que esse jogo pudesse acontecer na decisão da Copa do Brasil. Meu grande sonho os dois na Libertadores. Exatamente, que os dois se enfrentassem na decisão. E aí, seria legal, cara, até pra gente fazer uma cobertura diferente e tal, uma cobertura de uma decisão, tudo isso eu acho que pega na hora de querer que os dois estejam na final. Só que o grande ponto aí é o seguinte, eu até comentei isso com o Eltinho e com o Valu. Já que aconteceu, eu prefiro desfrutar, sabe? Assim como aconteceu na temporada passada. Pô, é legal demais ter um clássico. E aí, tem que ver o lado positivo disso. Qual que é o lado positivo dessa situação? Os dois vão se enfrentar em 2 jogos. E aí, um jogo no Mineirão, o outro jogo na Arena. Então, eu consigo enxergar esse lado positivo. Eu acho muito estranho a forma como acontece o sorteio da CBF. Eu não gosto da forma como ele acontece. Mas, já que ficou desse jeito, com 3 clássicos nessas quartas de final, pelo menos vou tentar curtir aí um pouquinho, ver os jogos, assistir a todas as partidas. Acho que vai ser bem legal para a gente poder acompanhar um Cruzeiro e Atlético, um jogo bem bacana para que a gente possa entender qual o nível que de fato o elenco do Atlético vai conseguir chegar até lá. O Atlético fala sobre contratar o Fred, acertou agora a contratação do Kevin Castanho, o Cruzeiro praticamente com o elenco fechado. Então acho que vai ser interessante a gente poder assistir essa partida no final de agosto e no início de setembro. Galante. Boa tarde, senhores. Boa tarde, pessoal de casa. Não tenho problema nenhum em dizer aqui, de uma maneira muito sincera, eu não queria pegar o Palmeiras nem o Cruzeiro de maneira nenhuma agora. Não é por medo, é por respeito, porque são 2 times fortes que estão à frente do Atlético. Os demais times, inclusive, você olha na classificação do Campeonato Brasileiro, estão atrás do Atlético. Acho que pelo momento que vive, clássico é uma coisa que é complicada. Qualquer um pode levar a melhor. O Cruzeiro vive um momento melhor. Eu acho que ele tem um certo favoritismo. Não como um doido falou hoje lá na rádio, de 70 para 30, que eu estava ouvindo. Ele sabe quem falou falando. Isso? Um maluco aí, né? Não. Uma pequena e leve, né, vantagem para o lado do Cruzeiro. Não vou falar porque é clássico, gente. Clássico é igual o Grenal lá também. Eu acho que tem uma pequena vantagem, o Internacional. Mas a coisa assim, agora vou dar uma dica para a CBF, já que você está falando sobre sorteio. Cara, é muito simples. Se você tem lá os 8 representantes lá dos clubes, convida cada um para subir e tirar uma bolinha. Qual que é o problema? Por que tem que ser aquela menina? Qual é o problema? Chega, ô Pedro Daniel, vem cá. Por que não balança? Sobe aqui. Não, cara, pode até não balançar, mas chega lá. Não pode não balançar, não. Tem que jogar a bolinha pro alto. Ele balança, Você já jogou bingo? Você já jogou bingo? O cara você já jogou bingo? Você chama... Você já jogou? O cara Batendo que enfiava a mão no saquinho? Que você faz lá... Aí como que o povo gritava? Balança o saco! Balança o saco! Pois é, mas aí cada um pode fazer isso, não precisa ser menina, não. O que você chama lá o responsável lá, o cara sobe, vai lá, roda lá, tira a bolinha, abre lá. Qual que é o problema, gente? Que dificuldade tem isso? Por que tem que ser uma menina especializada? Ela é especializada em fazer sorteio? Me ajuda aí, né? Então, assim, ficaria muito mais claro. Agora, os confrontos ficaram interessantes no aspecto geral. Comercial, não. Vão ser jogos importantes, vão ser jogos... Eu acho que o único disparate mesmo é Palmeiras e Santos, né? Porque o Palmeiras é... Não, mas aí a gente pode ir pra linha do clássico. Tá mesmo, pode, mas mesmo assim é uma discrepância muito grande pelo momento que vive técnico, dois, né? Os 2 times, né? Então, mas é o que eu disse aqui, Galante. Olha para a Copa do Brasil do ano passado, cara. Sabe? Eu tô dizendo assim, você colocaria Vasco e Corinthians na final? Não. Nunca. Sabe? E, no entanto, foi os que chegaram. E mas hoje, quando você olha os lados, o HG, você olha pro lado de lá, você acha que você vê algum tipo de zebra para tirar o Palmeiras hoje? Alguém? Cara, eu acho mais que o Santos seja a baba do boi cansado. O Atlético foi lá e empatou. O Inter foi lá e empatou. Não, peraí, mas se a gente olhar desse jeito, o Flamengo saiu com vitória. Quantos são os times, se for olhar do jeito que você está olhando, quantos são os times que podem passar o Palmeiras hoje nesse campeonato, na Copa do Brasil? Não, em condições normais. O Palmeiras seria o Cruzeiro. Não, se você olhar desse jeito que você está olhando, mas o favorito é esse. O Valu colocou o só jogo que o Palmeiras do é favorito Flamengo em qualquer Vitória. Contra o Flamengo qualquer cometeu um grande erro, que talvez pode acontecer. O Flamengo poupou contra o Vitória e ganhou só de 2-1 no Maracanã. Se ele não tivesse com força máxima, talvez a história fosse diferente. Por quê? Porque ele não deu devido valor
Tem algum momento que pode acontecer isso. O Palmeiras está entretido em outras competições, né? Eu acho então, que assim, a Copa, ela coloca as duas equipes ali muito próximas, por mais que a distância entre elas tecnicamente e financeiramente seja gigantesca. Numa noite ruim, uma equipe que é muito superior à outra pode ter 30 minutos ruins, o adversário fazer 2-0 e dos 180 defender 150 minutos, aqueles 30 minutos que foi melhor, ou que o adversário que é superior não conseguiu ir tão bem. Então a Copa ela é toda traiçoeira, ela é cheia dessas circunstâncias, né? Alguém que está conseguindo jogar num campeonato às vezes melhor, num jogo de Copa não ter uma noite tão feliz. Algumas equipes são mais moldadas, a minha maneira de ver, para exatamente o exemplo. Eu vou falar aqui de um time que, com certeza, de todos esses times que estão envolvidos, dos 8 times, não é citado como favorito. Cara, o Vitória, ele é o time perfeitinho moldado para jogar Copa. Vai lá em São Januário, vai jogar, vai se entrincheirar em São Januário, porque é isso que o Vitória faz a maior parte do tempo, se entrincheira fora de casa e dentro de casa vai tentar fazer aquele momento do Barradão que o Vitória ele muda a personalidade no Barradão. Então, assim, a Copa ela é cheia disso, né? Então, por mais que eu enxergo, sim, um ligeiro favoritismo, para quem gosta de porcentagem, né? Enxergo hoje 53-47 de favoritismo para o Cruzeiro, mas o jogo de Copa, e principalmente quando se torna um clássico, cara, eu concordo com o Elton até na questão do aspecto Palmeiras e Santos. Há uma disparidade, sim, gigantesca. Ninguém está falando que o Santos vai igualar forças com o Palmeiras, mas a chave clássico, o clássico é o que eu disse, né? É engraçado que eu falei, não sei se foi essa semana ou semana passada. O clássico tá assim, você vem com uma bandeja toda organizada, aí quando eu falo assim é clássico, é como se alguém desse um tapa nessa bandeja e tudo que tá nela sobe. Isso. E o que eu disse aqui, Altinho, no início do programa, como é que esses times vão chegar no dia da decisão? Exato. Então, era até sobre isso. Você leu o meu pensamento, porque eu ia falar a respeito dos jogos que o Atlético tem até... Essa sequência de jogos que o Atlético terá até o dia 2, né, de setembro. O Valu tem também os jogos ali do Cruzeiro pra gente debater. Vai colocar no telão. Já colocou no telão. A gente tá tudo alinhado hoje. Essa sequência de jogos aí que Atlético e Cruzeiro terão. O Atlético pega, na sequência, né, o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, o jogo acontece amanhã. Depois ele tem o Grêmio, ele recebe o Grêmio jogando pelo Campeonato Brasileiro. Aí depois vai ter um jogo da Sul-Americana, nessa sequência de jogos contra o Bragantino, decide sua vida na Copa Sul-Americana, que acontece no dia 19, e assim como o Cruzeiro também vai decidir a sua vida no dia 19, né, pela Libertadores. Aí vem o clássico, Atlético e Cruzeiro, o primeiro jogo Cruzeiro e Atlético. Não, vem em cima. Aqui, Lá em cima. a sequência faz assim, eu tinha. Ah, tá certo. Tem o Inter. E ali tá errado, Isso. o final tá errado ali no O mando Inter do é dia Atlético. 22. O Internacional no dia 22, eu vou ler aqui pelo meu telefone que fica mais fácil. No dia 26 vem o primeiro jogo, Cruzeiro e Atlético. Depois o Atlético recebe o Vitória, jogando pelo Campeonato Brasileiro. E para fechar, no dia 2... aqui só tem a inversão do mando aqui. Isso. No dia 2, Atlético e Cruzeiro definindo tudo. Então, assim, é uma sequência pesada. Pega os dois gaúchos, esses dois gaúchos também estão nas quartas de final. Tem um confronto chato contra o Vitória. Tem uma decisão diante da equipe do Bragantino, esses dois jogos decisivos. E um clássico no meio disso. Mas a sequência do Cruzeiro, pelo menos, eu vejo a sequência do Atlético difícil, porque são confrontos eliminatórios, tem os gaúchos, mas a do Cruzeiro também é bem pesada, né, Valor? Eu achei a sequência para o Atlético é difícil, mas eu achei a sequência para o Cruzeiro ainda mais difícil. E aí tem uma explicação quando a gente colocar daqui a pouco a sequência do Cruzeiro, né? O Cruzeiro começa amanhã contra o Flamengo, aí já no final de semana vai fora na Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians, Campeonato Brasileiro. Volta no meio da próxima semana, na quarta-feira, a enfrentar o Flamengo pela volta no Maracanã. Aí no próximo final de semana, vem para Belo Horizonte enfrentar o Flamengo aqui, de novo. Campeonato Brasileiro, esse jogo aqui. Aí começa a decidir, aqui o mando está invertido, né? Invertido aí novo, começa a decidir
no Mineirão contra o Atlético, ele é o mandante no Mineirão, sai fora de novo pro Brasileiro para jogar fora contra o Vasco e decide fora na Arena. Então, cara, assim, é uma loucura, né? E já foi dito aqui, é importante destacar. A gente não sabe se até lá o Fred vai estar aqui, porque pelas declarações do Pedro Daniel lá no Sul, lá no Rio, a coisa já está, é questão de dias mesmo para se ajustar. Agora, o problema é que se o Fenerbahçe avança, ele não vem agora. Será? Né? Não sei. Eu acho que vem. Pode ser que dependa só desse Anunciou o jogo de Lukaku hoje. lá ontem, né? Anunciou o Lukaku. Pois Mais um estrangeiro. Pode ser que depois do jogo de hoje seja despedida, né? Só que aí o Atlético ganharia muito com o Castanho e com o Fred nesse meio campo. HG, sabe? Eu tenho uma pergunta para você E eu tenho uma para você também. Tá, e para todos os amigos aqui. Lembra quando saiu o confronto, sorteio de Cruzeiro e Flamengo para a Copa Libertadores? Aí você falou, eu acho que isso pode acelerar e tal. Falando em curso dessas negociações que o Atlético já tem em andamento, alguns de vocês ou todos vocês acham que isso pode, digamos assim, agilizar processos que já estão em andamento para que daqui a 15 dias, basicamente, começam a decidir essa questão na Copa do Brasil, ou não, tudo vai andar exatamente no ritmo que está neste momento? Eu vou responder daqui a pouco, porque eu tenho um recado para dar agora, eu vou responder daqui a pouco a pergunta. Não, eu vi uma Você outra coisa perguntou aqui, e não ia responder? Você não ia Não, responder? porque eu achei que o pescoço fica agitado aqui, eu vou te responder. Vou te responder. É porque o Valor fez uma pergunta para você, meu irmão. Eu acho, tá, Galante, eu não tenho nenhuma informação. Eu acho que o Atlético vai buscar um grande atacante. Eu não acredito. Eu também Eu de verdade não acredito. Eu também não. Assim, eu vejo no Atlético um movimento de que a chegada do Fred, a possível chegada do Fred e a chegada do Castanho deixam o departamento de futebol satisfeitos. E acho que o Atlético não busca mais ninguém depois disso, tá? Se chega o Fred, o Castanho já chegou, né? Então, se chega o Fred e aliado à chegada do Castanho, para mim o Atlético para no mercado Fred. Eu não acho que para. Infelizmente, eu penso como o Thiago. Essas foram as notícias de hoje do Atlético Mineiro. Deixa o like, se inscreva no canal, deixa aqui a sua opinião nos comentários também, porque é muito importante. E até a próxima com mais novidades do nosso Atlético Mineiro.